Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Hoje falaremos sobre o estudo das energias, bioenergopatia. Estamos hoje com Geraldo Medeiros, presidente e fundador do Instituto Medeiro, Pesquisas Avançadas, professor e escritor, membro da Academia Internacional dos Profissionais da Saúde. Mas antes de falar com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Estou aqui com o Geraldo Medeiros, uma sumidade em bioenergopatia. Tudo bem, Geraldo? Tudo que bem? honra. Como vai? Uma honra enorme estar com você. Nossa, Geraldo é um agente transformador da humanidade e traz a bioenergopatia para ajudar a cura de muitas doenças, a autocura, né, Geraldo? É verdade, é verdade. Explica para o nosso internauta o que é bioenergopatia. Olha, a bioenergopatia, eu diria assim, que em poucas palavras, de uma forma bastante objetiva, ela é tão importante quanto o corpo, né, o organismo, e também quanto a parte psicológica. Por quê? Porque nós estamos falando de uma estrutura que é a essência da formação do nosso ser, né? Que é uma estrutura bioenergética. Somos constituídos de 3 formas de energias. Necessitamos de 3 formas de energias de entrada que vão ser processadas no nosso organismo e que vai resultar numa 4ª forma de energia, que é uma energia de saída. Então precisamos da nossa consciência, que é uma forma de energia importante. Com a nossa consciência nós podemos buscar a nossa autocura, como podemos também nos destruir. Verdade. Né? Nós informatizamos o nosso sistema com a nossa consciência. Isso é uma coisa muito interessante. Uma pessoa é capaz de lesionar neurônios a partir de pensamentos desconexos. Autoobsessão, o indivíduo consegue lesionar mesmo, né? A ponto de ele provocar alterações neurológicas e orgânicas. Basta pensar que uma simples gastrite se faz exatamente por pensamentos, por nervosismo, né? E o pensamento, o que é? É algo produzido pela consciência, que não se tem uma régua para medir, um aparelho que se mede, porém é uma forma de energia extremamente potente. Então a consciência faz parte da nossa essência. Agora, nós temos uma outra forma de energia, que é o que o pessoal conhece como energia vital, né? Que está aí dispersa pela atmosfera. Na verdade, nós já fizemos experimentos importantes, já conseguimos dimensionar essa energia, conseguimos captar luminosidade dela. Olha só. E conseguimos desenvolver algo muito interessante, que foi até um motor à base de energia, que a gente chama de energia orgânica em função de Reich, que estudou de maneira sistematizada essa energia que é super importante para o nosso corpo. Desenvolvemos 180 experimentos em laboratório para mostrar que essa energia existe, né? E é uma coisa fascinante. Então, olha, energia da consciência, energia orgânica, que é a energia vital, e temos uma outra energia que é a proteica. Então, hoje nós sabemos que a proteína é o que orquestra o funcionamento do genoma humano e de qualquer entidade biológica. Correto. Então, o genoma, na verdade, não é tão importante quanto a proteína. É a proteína que aciona determinado gene. Então, aquilo que a gente come, aquilo que a gente coloca para dentro do organismo, vai ter uma influência direta na genética. Né? Com certeza. Então, para um gene funcionar, ele precisa de determinadas proteínas que vão lá e acionam aquele gene. Né? Então, se você se alimenta mal, você também pode provocar
erros de reparo genético. Então, hoje, para você ter uma ideia, para a gente entender como funcionam as proteínas no nosso corpo, nós levaríamos 1000 anos para compreender como isso funciona utilizando a tecnologia de hoje. É uma ciência que está emergindo agora chamada proteômica, que é muito importante, né? Então veja, olha, consciência, energia orgânica e proteína. Todas as coisas estão funcionando dentro do nosso organismo e resulta numa quarta forma de energia, que é a psicobioenergia. Olha só, gente, corpo, mente, alma. Essa é a bioenergopatia, a ciência do futuro agora. Como é feita a medição e a anamnese da bioenergopatia? Essa pergunta é fundamental, porque uma das coisas mais importantes para se iniciar uma correção bioenergética é entender como o indivíduo conseguiu chegar no ponto em que ele está. Olha só. Nem sempre a aberração clínica, o problema clínico, o que é aberração clínica para nós? É aquele indivíduo que chega com o exame clínico dizendo, olha, está acusando alterações. Para nós, aquilo já é uma aberração, já é a doença. Muito embora, dentro da ciência clássica, às vezes, houve uma pequena alteração. Para nós, não, aquilo não é uma pequena alteração, aquilo já é uma aberração. Então, para entender como o indivíduo conseguiu chegar no ponto em que ele chegou, a gente precisa da escuta terapêutica. Isso é fundamental, entender o que há naquele universo daquele indivíduo, para a gente poder explorar um pouquinho mais. Baseado nisso, a gente mede o potencial bioelétrico. E o que é o potencial bioelétrico? Nós temos uma bioenergia que não dá para se medir diretamente, mas indiretamente a gente consegue medir através da eletricidade. Não entendemos por que ainda, Cris, mas ocorre uma coisa muito interessante. Quando o indivíduo está vitalizado, ele consegue manter os índices elétricos numa faixa que oscila entre 1,5 a 4,5 milivolts quando medido a partir da pele, qualquer parte do corpo que você medir. Olha que interessante. Quando você desvitaliza, você passa por um estresse, por um trauma, há uma queda dessa bioenergia e a eletricidade sobe. Então o indivíduo fica mais elétrico que vitalizado. Isso gera o quê? Depressão, gera aquele decaimento, né? O indivíduo começa a ficar melancólico. Por quê? Porque aí ele foi invadido por carga elétrica parasitária. E essa carga elétrica deixa o sangue ácido. Para ver se isso aconteceu mesmo, depois que a gente mediu, a gente coleta uma gotinha de sangue e a gente olha no microscópio de campo escuro para ver como as células estão se comportando, o que realmente está acontecendo ali. E baseado nisso, a gente vai ter uma ideia da desvitalização. Mas é importante esclarecer o seguinte, microscopia de campo escuro não é diagnóstico médico. A gente começa a avaliar o comportamento das células. Então, não tem nada a ver com diagnóstico. Geraldo, qual é o tipo de doença, ou são todas as doenças que as pessoas podem procurar para poder acertar esse campo eletromagnético que há no corpo? Tá. Olha, doenças para nós existe uma origem única, que é a disfunção da bioenergia, bioenergopatia. Apatia é disfunção. Então, o indivíduo entrou em disfunção, ele vai gerar algum tipo de doença. Para nós não interessa a doença, o que importa é a disfunção energética e ali é que nós vamos atuar. A melhora do indivíduo é uma consequência dessa reorganização bioenergética, seja lá uma enxaqueca, seja lá uma doença mais grave. Ou seja, nós não interessa. O tratamento serve para qualquer tipo de doença. E olha, eu estive na Fundação Medeiros, conversei com um monte de gente e o pessoal tem conseguido resultados fantásticos. Geraldo, o que você diria ao nosso internauta que hoje tem um estresse lá em cima? O que ele deveria fazer para dar uma melhoradinha, uma dica para o nosso internauta? Olha, uma dica muito fácil, fundamental. Disperse. Depois que você passou por um estresse, o estresse do dia a dia, quem não passa por estresse hoje? Claro. Todo mundo. Então, passou por um estresse, disperse. Vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer, que as pessoas não estão fazendo. As pessoas não se divertem.
As pessoas não saem, não vão tomar um sorvete, não vão ao cinema mais. É uma coisa assim que ficam enclausuradas, não há dispersão. Dispersão é importante para a consciência. A consciência precisa ver outras coisas, deixar, né, ampliar, né? Isso é super importante. É verdade. Gente, uma delícia falar com o Geraldo, porque ele é uma sumidade no assunto, reconhecido mundialmente. Geraldo, uma mensagem para o nosso internauta sobre esse conhecimento que você está trazendo à tona atualmente. Olha, é uma coisa que é baseada em muita pesquisa, não se trata de religião, não se trata de nenhum tipo de dogma, mas é um estudo baseado em pesquisa. E para você que tem interesse de conhecer um pouquinho mais a bioenergopatia, nós vamos ter um curso agora em outubro. Olha, né? que legal. E vai ser uma coisa bem bacana. Você tem a data já, Geraldo, para passar? Se não me engano, já tem publicado no site. Então, vocês têm interesse, entre no site do institutomedeiros.com.br, dá uma olhadinha que nós já temos uma data lá específica e é muito bacana, porque nós temos experimentos que nós fazemos em sala de aula e a gente tem toda uma discussão. Tem toda uma dinâmica, né? Tem, é muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito. Não, eu conheço um monte de gente que participa e diz que é uma delícia mesmo, gente. Geraldo Medeiros é uma sumidade. Fiquem agora com Kátia Gaia. Voltamos e antes de falar com o nosso convidado, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E voltamos com a nossa conversa muito interessante aqui com Geraldo Medeiros. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Kátia. Um prazer te receber, né? E vamos continuar falando. Você falou das 3 forças. Isso. Aí você começou a falar da 4ª. Você não quer, por favor, falar um pouquinho mais sobre essa 4ª característica, né? Isso, vamos falar. Então, a psicobioenergia é uma bioenergia que ativa o nosso sistema. Tem uma relação íntima com a parte bioelétrica do corpo e a parte bioquímica também. Essa psicobioenergia forma um campo ao redor do nosso corpo. O pessoal, quando fala aura, por exemplo, nós estamos vendo o resultado luminoso da atividade do psicobiocampo. Esse psicobiocampo atua no nosso sistema bioelétrico, consequentemente a parte química. Quando nós nos alteramos emocionalmente, nós alteramos a potência dessa psicobioenergia. E essa psicobioenergia, como consequência, vai causar resultados importantes no nosso organismo. Vou dar um exemplo. Quando a gente está muito alterado, muito eufórico, né, a ponto de entrar num estresse, o nosso psicobiocampo expande demais. E sabe o que vai acontecer, Kátia? Uma coisa muito interessante. Há um decaimento de vitaminas no nosso corpo. Algo semelhante, por exemplo, o que causa a luz na vitamina C do nosso organismo. Então, há uma produção maior de uma enzima chamada lumiflavina, que vai fazer decair vitamina C e vitamina B6 no nosso organismo quando a gente expande o psicobiocampo demais. Quando a gente está entrando num processo de estresse bioenergético, consequentemente orgânico. Ansiedades, essas coisas? Exatamente. Também a depressão? Isso, exatamente, que é uma deficiência de vitamina B6. Sim. A depressão é um decaimento da vitamina B6. É verdade. Existe alguma restrição para a pessoa que deseja fazer esse tratamento? Existe. Existe no processo onde nós aplicamos a energia orgânica, o indivíduo não pode estar fazendo a radioterapia. Radioterapia, por que não? Porque a energia orgânica, ao se interagir com a radioterapia, com a radiação, duplica o seu efeito. Isso é extremamente danoso, a pessoa não consegue suportar. Então, há necessidade da pessoa terminar o seu tratamento e após 15 dias, aí nós podemos iniciar o tratamento em si, né? Tem alguma substância, a pessoa ela repõe como essa questão energética? Existe algum
Existe. Medicamento? Não, medicamento não. Mas a gente consegue fazer com que o indivíduo se realinhe através de uma conduta, inclusive conduta alimentar, que a gente segue. É que você diz que é substancial, né? Isso, exatamente. E também nós orientamos o indivíduo a como evitar determinadas coisas que conduziram ele a chegar naquele ponto. Então, hábitos de vida, toda uma conduta de vida que faz com que o indivíduo se reorganize. E a bioenergia, por exemplo, no caso de uma mudança, num decaimento de energia orgânica, a gente consegue fazer com que o indivíduo reponha essa energia orgânica. Essa energia orgânica pode ser contida em água, em glóbulos, né? E glóbulos semelhantes à homeopatia, né? A gente consegue fazer com que a bioenergia seja colocada nesses veículos. E o indivíduo, então, ele pode ingerir isso, né? Existe alguma predisposição? Todos nós temos essa perda energética? Ou tem pessoas que são mais predispostas? Todos nós temos. Porém, existem aqueles que, por perder excessivamente bioenergia, entram num processo de perda de autorregulação. Então, por exemplo, todos nós perdemos energia, todos nós. Somos, inclusive, vampirizados, eventualmente. Exemplos, isso mesmo, exatamente. Somos vampirizados, né? Então, o que vai acontecer? Passado o período de perda energética, vamos supor, eu perdi energia, eu posso repor naturalmente. Então, isso é autorregulação. Caiu, levanta. Autorregulação. Agora, o indivíduo pode perder a autorregulação, Kátia. Então, esse é um problema sério. Ele cai e não consegue levantar. É aí que começam, então, os problemas, que são muito interessantes, os sintomas. O indivíduo se sente doente, mas não sabe o que tem. Aí ele vai fazer todos os exames, ele vai consultar médico, e os exames estão perfeitos. E alguma coisa está acontecendo ali. Ele sente. Aí quando ele vai ao médico, o médico fala, isso é psicológico. Quando fala que é psicológico, para nós é tudo, né? Claro. Porque tem a questão consciencial aí envolvida, né? Então a gente tem que explorar para entender o que está acontecendo. E no caso do tratamento de crianças, pode ser feito também? Pode ser feito também. E a criança responde muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu acho que é uma coisa interessante. Talvez não haja tantos filtros, né, para a criança. E a resposta é fantástica, de um dia para o outro. Muito interessante. E o que fazer para reverter esta baixa de atividade do sistema imunológico? Para que aumente, né, essas condições para você não ser tão agredido diariamente, né? Então, sabe que essa sua pergunta é fundamental, porque toda a nossa existência se baseia no bom funcionamento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico conversa intimamente com o nosso sistema neurológico. É possível ver células brancas do nosso sistema imunológico trocando informações com neurônios. É uma coisa assim impressionante. Quando a gente não está bem, há uma tendência, ou seja, estressado, desvitalizado, há uma tendência do nosso sistema neurológico transmitir também essa informação para o sistema imunológico. Portanto, ele deprime também. E há uma coisa muito interessante. Quando o indivíduo desvitaliza, ele enfraquece o psicobiocampo, né? Totalmente. O sistema elétrico, então, assume. Então, nós ficamos muito elétricos. E a eletricidade excessiva confunde o sistema imunológico. O sistema imunológico pensa, entre aspas, né, que ele está sendo atacado. E ele, então, acaba atacando qualquer coisa. São as doenças hipereletrônicas. Por exemplo, o lúpus, né, doenças autoimunes em geral. Sim. São, por nós, consideradas doenças hipereletrônicas. Então, o sistema imunológico detecta a eletricidade como uma mina bacteriana. Então ele ataca. Como ele interage, no caso, para você retirar toda essa questão? É através dos alimentos? Fora isso, o que mais é utilizado? A necessidade de você... Antigamente, só para se ter uma ideia, antigamente a gente andava mais descalço. Ah, com certeza, né? A gente pisava na terra, a gente mexia com a terra, estávamos aterrados. Hoje, não. Né? Tanto é que a gente toma choque, né? Você vai pegar no carro ali, dependendo de como o ar está, você
né, É quando você está elétrico. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Há uma necessidade de a gente diminuir o potencial bioelétrico. Isso se faz por uma questão muito simples. Se a gente pudesse ir para a água do mar, né, o mar em si, ele consegue reduzir esse potencial elétrico. Nós armazenamos eletricidade no feixe nervoso, que sai da base do cérebro para o resto do corpo, igualzinho fibra ótica. Então, na natureza, a gente consegue então encontrar veículos mais condutores que o nosso próprio corpo. Portanto, a eletricidade vai embora. Então, nós tivemos que desenvolver um produto que tem a mesma propriedade da água do mar. E a gente chama de remorlete, né? Que a gente faz um escaldapé, antigamente o pessoal costumava fazer muito escaldapé, faz um escaldapé e aí então aquela eletricidade é drenada para fora do nosso corpo. É muito bacana. Bem, dicas, então andar descalço na terra. Fundamental. Banho do mar. Isso. Mudar a alimentação. Especialmente alimentações mais alcalinas, não tão ácidas, porque o organismo já está ácido. Então verduras, algumas frutas são importantes. Não comer muita carne, pode comer carne se quiser, mas não comer muita carne, né? Então diminuir um pouquinho. Então alimentos mais alcalinizantes são melhores. Alcalinizando o sangue, você reduz a eletricidade, portanto você fica mais oxigenado também, né? Bem, eu sei que você está para lançar um novo livro. Agora essa é uma veia artística agora que é muito bacana, que eu me tornei um escritor ficcional, né, de ficção. Então, em breve nós vamos ter um lançamento. Então fica aqui um convite do Enigmas, Kátia e Cris. Nós te esperamos novamente. Que bacana, nossa, que Mas, bom. por favor, repita o seu site para que o nosso teleinternauta entre em contato também dos cursos, né? Isso. Então, olha, o nosso site é Instituto Medeiros, é www.institutomedeiros.com.br. Nós temos telefone também, é o 2478-8200. São Paulo. Isso. Geraldo, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente a nossa pauta acabou. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos entrevistados, novos temas interessantes. Obrigado, Geraldo, e te espero, hein? Com Lançamento. Gratidão, muito Geraldo. obrigado, Gratidão, uma honra muito enorme obrigado. estar com você aqui no Enigmas. Obrigado.